Revista Guará é um programa para se fazer, para se assistir, para se ouvir juntos. A gente vive num mundo que é muito masculino, né? Na ciência também é um mundo muito masculino, é masculino branco, né? De homens brancos, mas é fundamental a gente também estar em postos estratégicos, né? É grande, ainda é um tabu, é uma dificuldade de ter mulheres em cargos estratégicos. Mas a gente vai avançando aí nessa. Todos os dias a gente tem que lembrar disso para pensar como é que você reorganiza os territórios, e aí entendendo território no seu sentido amplo, para se preparar para situações como essa, né? Quando eu falo de ancestralidade aqui, de tecnologias ancestrais, eu estou falando daquilo tudo que nos trouxe até aqui, ou seja, que está junto conosco. Não nos trouxe e nos deixou, voltou, né? Não, veio com a gente e está aqui. E é por isso que a gente está aqui. E chegar a Luanda foi como chegar em casa. Era a sensação que eu tinha antes e foi a sensação que se materializou. Eu ficava reconhecendo meus parentes, né? Olha a bisa, olha o avô fulano, a avó ciclana, olha o tio, olha o primo, né? Naquelas etnias todas que eu via ali no aeroporto, eu reconhecia a minha gente, né? Eu me reconhecia, eu via de onde eu vim. Às vezes chega uma parte de a morte chega perto e nos levar, o dinheiro não vai impedir, inclusive nós queremos preservar o meio ambiente, as águas, as nascentes e continuar com nossos costumes tradicionais. Palmeira dos Índios, que é o lugar de vocês de origem. Que história é essa que traz até as cores na nossa pintura, né? O amarelo, que representa o ouro que foram tirados do nosso antepassado. O preto, que nós usamos a nossa tinta, representa o luto, né, que foi morto no nosso antepassado. E o vermelho é o sangue que foi derramado nos nossos povos originários, em geral. Sobretudo quando a gente fala de cultura, de meio ambiente, né? Quando a gente fala da sociedade, da organização, de todo que é expressão, as fronteiras, elas são fronteiras imaginadas, né? Ele falou assim, sossega aí, Cida. Aí eu fiz até uma camiseta, e foi no outro dia, 2 dias depois no plenário, que era não sossega, Cida. E aí, meninas, tudo bem? Não, meninas não, vereadoras, por favor. O impeachment da presidenta, o fim do MINC, a ocupação da Funarte aqui em Belo Horizonte, né? Porque é a mulher contra o Estado, né? É a mulher restaurando um poder que é anterior ao poder masculino. Então, quando Marielle morreu, eu a comparei a uma Antígona poder destruidor, miliciano, minerário, liberal, ultraliberal, né? Que mata as pessoas. Essa que é a verdade, é o que a gente está vendo. Mata pela pandemia, mata pela mineração, mata pelo descaso, pela fome. O nosso menino nasceu em Belém. Nasceu tão somente para que o nosso menino nasceu em Belém. Nasceu tão somente para que E gente passando por aqui para desejar um Natal de amor, de paz, de alegria aos ouvintes da Rádio Guará e um ano novo cheinho de bênçãos para todos nós. Fiquem com Deus, beijão e muitas felicidades.
para querer bem. A aventura metropolitana vai nos levar para Rio Acima, com o querido Jorge Narras e as notícias do Gandarela. Estou aqui na minha casa, no Coxo d'Água, em Rio Acima, que é o município que tem o acesso principal à Serra do Gandarela. O Parque Nacional do Gandarela foi delimitado recentemente, né? Estabelece uma zona de proteção bastante ampla. A consolidação do parque traz um novo tempo para a Serra do Gandarela. A mineração existe, continua existindo, mas eu sou otimista, acho que a gente vai conseguir um equilíbrio entre a mineração e a preservação desse equipamento. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu vi um albinho de profissões da Walt Disney, né? Acho que era maga patológica ou enfim, pateta, não sei. Um deles era arqueólogo. E eu li e falei, gente, arqueologia, estudo passado através dos lugares e dos vestígios deixados pelos povos antigos e tal. Eu quero isso para mim. E aí eu também achava que eu tinha que ir para o Egito. E fui descobrindo que o Brasil, né, o meu país, a minha terra, em Minas Gerais, tinha também um patrimônio arqueológico maravilhoso. Aproveitando que estamos na noite mágica do Oscar, é o momento máximo dessa indústria do audiovisual, a Associação Yanomami Uriri, junto com a ADM9, uma agência de publicidade, criaram uma peça para denunciar o garimpo ilegal do ouro. Nessa campanha, a estatueta dourada do Oscar é substituída pela figura de Omama, um guerreiro mítico, protetor do povo Yanomami. E essa estatueta vai ser ofertada, né, para os ganhadores. Koikihuerá, Jaharochumampi, salve povo de luta. Eu sou o cacique Merung, aqui do território Camacamunguió, na localidade de Córrego de Areia, bem próximo à Casa Branca. A gente já ouviu falar do Apocalipse, mas Apocalipse para povos indígenas já aconteceu a primeira vez e agora está acontecendo a segunda vez, porque vieram de outros lugares e destruíram todo o nosso mundo e nós tivemos que nos adaptar a um novo mundo. E esse novo mundo que nós vivemos, ele está sendo destruído pela mineração. Que as nossas crianças possam crescer neste território e possam ser livres, mantendo a identidade e a cultura indígena. Auere. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo. É sempre um prazer estar aqui em Minas, falar com o público mineiro. E a poesia, a literatura entra na minha vida justamente a partir desse cenário mineiro, a partir dessa vivência mineira, que na minha infância, na minha juventude, foi uma vivência de contação de história, de escutar muitos casos, de ouvir músicas. Eu digo músicas assim, não era nem só o rádio, aliás, o rádio chega mais tarde, mas mesmo minha tia cantando, dizendo que o meu avô era violeiro. Então, é essa literatura, né? A literatura oral que chega primeiro na minha vida. E eu digo que o acúmulo dessa literatura oral, de certa forma, até hoje, ela extravasa no que eu escrevo. Isso para você, como foi essa questão da negritude, que é tão presente na sua obra e tão esclarecedora, assim? Eu diria que essa descoberta de ser negra e de ser pobre, ela pode ter acontecido junto, mas construir esse discurso sobre a negritude vai se dar muito tempo depois. Talvez a minha primeira consciência como negra tenha sido o que a gente fala às vezes, essa consciência dolorida,
não aquela consciência do orgulho étnico. E vem lá do sul arrastando o povo, vem se requebrando, vem menina, vem com alegria, em santo gasoso, com filosofia, no batuque vem lá da fronteira, da beira do rio, vem quando o banco, vem bailando, vem na fubancagem, fazer tum pra você, meu bem. Milonga brasileira tem bangalão, mega arrasta-pé, meu bem, tem molejo, tem cintura, poesia, tem cajuína, Teresina, tacacá, Hoje o Theo tá aqui comigo. Hoje a gente veio falar de inclusão e carnaval. Em Belo Horizonte tem um nome, que é o bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, idealizado pelo Marcelo Xavier, um artista plástico, escritor, que em 2011, com alguns parceiros de várias áreas, começaram um movimento que era o Preconceito Zero, e o símbolo eram os guarda-chuvas, as sombrinhas coloridas. E é interessante porque a inclusão é uma palavra que é um termo guarda-chuva. E esse bloco foi ganhando massa, e esse ano ele teve 10 mil foliões participando e fazendo a festa. Uma festa linda, idosos, para crianças, para famílias, para todo mundo. Ou seja, todo mundo é todo mundo. E é capacitismo. Capacitismo é a discriminação de pessoas com deficiência. Qualquer deficiência. Pode ser uma pessoa PCD, uma pessoa dentro do espectro autista, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com TOD, uma pessoa com TOC, não importa. Uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, dos direitos das crianças neuroatípicas, das crianças PCDs. A empresa da guerra, mais valia da morte, a última sentença, a violência nas ruas, o bioterrorismo, a soja transgênica, clonagem da mente dos órgãos vitais, a nova ciência, moral decadente, tradição milenar, outra tendência. Qual assunto que mais interessa? Qual assunto que mais interessa? Suicídio livre, arbítrio, aborto consentido, eutanásia, a dívida congênita, o fim dos partidos. Bem-vindos ao Pets e Silvestres. Eu sou Lorena, médica veterinária, e hoje vou relatar um caso que ocorreu recentemente com uma saracura. A saracura é uma ave pequena que mede aproximadamente 35 centímetros e pode chegar a 550 gramas. Ela é encontrada em toda a nossa região sudeste e sul do Brasil. São aves monogâmicas, ou seja, ficam com o mesmo parceiro ao longo da vida. Uma característica interessante da saracura é que ela pode chegar a correr até 50 km por hora, o que a torna uma presa difícil, principalmente para os nossos animais domésticos que não conseguem correr tanto. Em casos de danos ambientais, construções, fogos, queimadas, as saracuras podem tender a se aproximar do ambiente doméstico. E você já presenciou alguma coisa parecida com a própria saracura ou algum outro animal silvestre? Mande aqui nos comentários fotos e o seu relato. O cuidado com as demais espécies e com o entorno não pode nem deve ser menor que o que devemos ter com os humanos, com a nossa espécie, tão dividida e capaz de acabar com o ambiente no qual vivemos e convivemos com as demais. Nas notícias do Tejuco, o Paulo Flores faz uma homenagem ao jovem Ravel, que durante a sua curta passagem entre nós demonstrou
que é possível e necessário ser solidário. Aqui em Monte Cristo, é onde eu nasci, que se chama, o nome original daqui era Córrego do Barro. É uma comunidade vizinha ao Tejuco, a comunidade do Córrego Fundo e ao assentamento Pastorinhas. O Ravel, uma pessoa de 19 anos, é uma fase da vida. E as pessoas estão voltadas para si mesmas, porque é uma fase de descoberta. Mas o Ravel foi além, porque ele saiu de si mesmo e foi para os outros. Ele saiu da preocupação com a própria vivência e se deu à preocupação da vivência dos outros, de quem precisava. Ravel se foi em julho, num acidente. Ele se foi, mas ele deixou uma luz na nossa direção, que ilumina nos caminhos, um caminho que nós devemos seguir. A generosidade, ela preenche nosso coração até hoje. No dia 25 de janeiro de 2019, eu estava acompanhando uma família de São Paulo. Por volta de 1h, 1h15, nós estávamos retornando à parte central do parque para poder almoçar. Nos deparamos com várias pessoas correndo em direção à recepção e o funcionário me respondeu que havia rompido uma barragem de rejeitos da Vale. Naquele momento, eu lembro de pensar no meu pai, que havia saído para trabalhar cedo, e eu voltei para casa, entrei em contato com a minha família e ficamos aguardando respostas e buscando respostas, né? Porque a Vale não se deu nem ao trabalho de nos comunicar o que havia acontecido. Nesse lugar vai ser instalado o portal de largada da corrida de Casa Branca. Vamos nessa? Nesse ponto, quem está correndo 5 quilômetros vai voltar. As outras categorias continuam. Vamos? Chegamos ao Córrego do Feijão, 10,5 km. Agora é hora de voltar. Aqui nessa área, no centro de Casa Branca, que vão ser instaladas as barracas das academias, as barracas da cerveja, o palco onde vai haver o show de encerramento da corrida de Casa Branca. Olha, gente, pensando aqui no Córrego do Feijão, eu me lembrei de uma música que eu fiz, sobre um poema da Henriqueta Lisboa. Esse poema chama-se Os Rios. Está no livro O Menino Poeta. Os rios não ouvem as vozes que o chamam, roseiras circulam com doces eflúvios ao vê-los passar. Escarpas à margem se eriçam de pedras, caminham os rios, não olham, não sentem. A lua baixando seus raios, as águas no hausto pergunta. Rios, dizei-me que sonho vos leva, que nunca se cansam as águas de andar. Nenhuma imagem ou notícia de rádio, jornal, televisão se compara ao que nós, atores e atrizes, encontramos quando chegamos a Paracatu de Baixo. Era um final de tarde, um dia limpo. O sol emitiu uma luz forte, amarela,
que chegava por trás das montanhas e realçava o contraste do verde com o povoado marrom, sepultado pelo barro seco. Lá longe eu vi uma coisa se mexer, era um cachorro, e veio em nossa direção, andando a esmo, procurando um dono que não voltaria, guardando uma casa que não existia mais. Veio em silêncio, compondo com a desolação da paisagem. Bom, pessoal, esse texto é parte do espetáculo Lama, do Grupo Teatro Andante, do qual eu participo, e é por isso que nós estávamos lá, em Paracatu de Baixo, naquela tarde, que gerou essa cena. Depois é um nada que ensina e a ausência se investe de atriz. Uma clínica de instantes inusitados, está aqui o livro, né? Ele é uma síntese de toda a minha produção cultural. Eu trabalho na saúde mental há 2 décadas, né? Há 2 décadas. E nesse trabalho, né, eu levei a literatura, eu levei o trabalho da pesquisa corporal, levei a poética dos tambores, né? E levei, fundamentalmente, a minha história de vida, né? Porque eu estou nesse lugar porque eu tenho uma história de vida com essa luta, né? A Rádio Guará prepara o Jogo do Lobo. O tabuleiro é o mapa da cidade, dessa grande cidade. O lobo surge nas montanhas, ao leste, junto com o sol. Atravessa todo o território e vai beber água ao final do dia no Rio Manso. Durante todo o trajeto, ele passa por cachoeiras, montanhas, trilhas, lagos, grutas com inscrições rupestres, registros coloniais, aldeias indígenas, comunidades quilombolas, minas ativas e inativas, uma diversidade de lugares e caminhos sobre os quais o lobo precisa escolher para chegar ao seu final. Os times têm que convencer o lobo do melhor caminho e cada vez que o lobo é convencido, o jogador que o convenceu, o jogador ou o time, ganha uma canela de ema como recompensa. A gente vive num grande tabuleiro mesmo, né? E as peças mudam, e eu acho que o momento é um momento assim muito forte, muito bom de se ter uma mudança mesmo, né? De lá para cá nós tivemos aí a entrada forte da internet, né? Que mudou um pouco essa relação entre as pessoas. Porque não adiantava você ter só o jogo, né, Adi? A ideia é assim, você tinha que ter também a mensagem que estava por trás daquilo. Salve, salve! Aqui quem está falando é Dude, ouvinte da Rádio Guará. Que a gente avance em tantas questões ambientais, humanas, culturais, desse país tão lindo e tão necessitado do nosso amor. Muito axé para todos nós. Buda significa aquele e aquela que desperta, que acorda. E por isso trata tudo e todos com respeito e dignidade. Somos a vida da terra. E por sermos a vida da terra, cuidamos de cada forma de vida, como cuidaríamos de nossos pimpolhos, nossos pequeninos filhos e filhas. Que nós saibamos fazer este ano de transformação social, política e econômica, também de todos os seres. A mineração é uma máxima expressão do patriarcado no mundo. Há outras formas de entender, de narrar e de lutar contra essa violência, e é fundamental, né, ocupar os espaços políticos onde as decisões são tomadas. Enxuga os olhos, fica sossegada. O horrível espetáculo do naufrágio que despertou a tua compaixão, eu o criei graças à minha arte.
Fosse um Deus todo-poderoso, faria o mar se consumir dentro da terra antes que engolisse o nobre navio carregado de almas. Sabes que fui previdente, pois de todos que ouviste gritar, naufragando diante dos teus olhos, nenhum deles perdeu a vida. Eu vejo muitas entrevistas de músicos e artistas dizendo que já nasceu cantando, já nasceu tocando, né? Desde criancinha e tal. Me dá uma inveja. Eu gostaria de ter sido assim também, sabe? Eu via muito rádio na favela, sabe? E o rádio é outra coisa. O rádio daquela época é um pouquinho diferente do rádio de hoje também. E aí a militância do Brasil, um dos locais onde o movimento começava a se organizar, retomar a luta contra o racismo no Brasil, começou a expandir, né? Tinha muitas atividades culturais, roda de capoeira, falar sobre capoeira, falar de dança, falar da história, falar o que é racismo, e a partir daí a agenda do 20 de novembro foi ficando cada vez maior. É um formato que também a gente não conhece mais hoje, né? Que é o famoso audiovisual. E era uma crítica à ditadura de um ponto de vista... Fotografia como arte. Trabalho da manipulação que eu faço, que é o fototurema. Olha só, conheço esse cara aí. Meu amigo Adir. E esse tatu saindo da cabeça do Adir é o tatu do Lund. Corda Brumadinho, Ibirité, Betim, Nova Lima, Sabará, Vespasiano, Contagem, Belo Horizonte, Acorda, região metropolitana, Acorda Brasil. E aí, se eu começar a falar aqui dos grandes avanços que a gente tem hoje da cultura em Contagem, eu vou ficar um tempão, porque a gente tem que içar, né, uma política pública de cultura de maneira geral, porque a cultura tem que entrar lá na educação e fazer parte do dia a dia, uma capa simbólica, né, que nos diferencia um pouco dos animais que a gente chama de irracionais. A partir desse novo ponto de vista, não é? E eu queria dizer que a gente pode continuar conversando sobre isso, não é? Aproveite para conhecer os outros programas da Rádio Guará. Tem muita coisa interessante no nosso canal. Até a próxima.